Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. Marco respirou fundo, sentindo o frio da noite se infiltrar nos pulmões como uma brisa cortante. O cheiro de terra úmida misturado ao leve aroma metálico vindo da área de abate pairava no ar. A luz fraca dos postes da estrada mal alcançava o local onde estavam, deixando sombras longas se projetarem no chão de cascalho. Mesmo assim, os olhos de Marco não desviavam daquele homem imponente à sua frente. "Senhor", começou ele com uma voz respeitosa, baixa e controlada. "Como eu disse, viemos em paz. Só queremos conversar. O senhor e sua família correm perigo. Nós só queremos ajudar. Não apoiamos a ordem." A resposta de Otto não veio de imediato. Seus olhos vermelhos, ainda fumegantes de fúria e desconfiança, os avaliavam com a precisão de um predador ancestral. A tensão estava densa como névoa pulsando entre os corpos imóveis. Otto não respondeu, mas o modo como cerrou os punhos deixava claro que suas engrenagens mentais estavam em fricção. A história que Joe lhe contara não mencionava qualquer resistência à ordem. Apenas destruição, perseguição e dor. Foi então que Sebastian, calmo como a morte e pálido como mármore, ergueu o rosto e encarou Otto com olhos rubros e profundos, de quem já atravessou muitos séculos e ainda carrega nos ombros os fantasmas de cada era. "Enquanto pensa se somos confiáveis ou não", disse com uma voz serena, mas sombria, "o vampiro que traiu o pai de sua esposa e o matou já deve estar rondando suas terras. Ele se prepara para levar seu filho e transformá-lo num cão fiel à ordem." Otto soltou um rosnado abafado, a mandíbula tensa, e deu as costas aos dois sem dizer uma palavra. Seus passos pesados esmagavam a brita sob suas botas. Ao alcançar a caminhonete, abriu a porta de um puxão, segurou a maçaneta com força e por um momento ficou ali imóvel, os olhos fixos no painel, o volante sob seus dedos trêmulos de raiva contida. Dentro dele, as palavras dos estranhos reverberavam como trovões. Traição, filho, a ordem. Sentia o sangue esquentar, o instinto de proteção gritando dentro do peito. Respirou fundo, soltou o ar como um lobo prestes a decidir entre atacar ou recuar e finalmente murmurou: "Entrem no carro." Os dois estranhos se entreolharam e obedeceram em silêncio, entrando na caminhonete com movimentos contidos. Otto não os encarou, apenas deu partida. O ronco do motor cortou o silêncio do campo como uma promessa de urgência. Mesmo com toda a sua firmeza e postura de alfa experiente, Otto estava inquieto. As palavras de Sebastian haviam plantado uma semente venenosa em sua mente. Um vampiro amaldiçoado rondava sua casa e sua família estava no centro de algo que ele mal compreendia, mas que já começava a cheirar a guerra. Na fazenda, enquanto o cheiro de alho e cebola dourando tomava a cozinha e os passos lentos de Manuela, a cozinheira, ecoavam discretamente pelo assoalho de madeira, Hansi, Gabriela e Jo conversavam em meio ao tilintar de talheres e panelas. O ambiente era cálido, envolvido por uma tranquilidade tensa, como se todos soubessem que a paz era apenas uma pausa breve antes da próxima tormenta. No andar de cima, Otávio terminava seu banho. O vapor ainda pairava no ar, embaçando parcialmente o espelho do banheiro. Enrolado em uma toalha na cintura e com a outra sobre o ombro, ele enxugava os cabelos com movimentos preguiçosos. Quando terminou,
pegou o pente e começou a alinhar os fios ruivos e longos com cuidado. Mas algo chamou sua atenção. Ao se aproximar do espelho, notou algo diferente refletido ali. 3 linhas finas e escuras riscavam seu rosto, da testa até a maçã do rosto esquerdo. Franziu o senho e instintivamente tocou as marcas com as pontas dos dedos. A textura era estranha, como se não fossem cortes recentes, mas sim marcas antigas. Cicatrizes já curadas que haviam emergido de dentro da pele. A sensação era desconcertante. Ele não lembrava de ter se ferido, e no fundo sabia que não eram arranhões comuns. Havia algo primitivo e feroz naquelas linhas. Pareciam garras. Otávio observou-se por mais alguns segundos tentando encontrar uma explicação racional, mas nenhuma vinha. Suspirou frustrado e torceu para que seus pais não percebessem. Não saberia como explicar aquilo nem para si mesmo. Saiu do banheiro e foi se vestir. Estava já ajeitando a gola da camisa e prestes a deixar o quarto, quando uma dor cortante atravessou seu peito como uma lâmina em brasa. Seu corpo cedeu imediatamente e caiu de joelhos, ofegante com as mãos cravadas no peito. Um gemido baixo e arrastado escapou por seus lábios, carregado de sofrimento. A dor é insuportável, aguda, como se seu coração estivesse sendo atravessado por uma lâmina de prata afiada. Seus olhos se arregalaram e seu rosto transpareceu um desespero silencioso. Lá embaixo, Jo franziu a testa ao ouvir o som abafado. Seus instintos de mãe foram mais rápidos que o raciocínio. Largou a colher de pau na pia e correu com Hansi logo atrás. Subindo os degraus como quem fugia de um incêndio. Em segundos, Jo empurrou a porta do quarto do filho com força, já chamando seu nome. O encontrou no chão, encolhido, contorcendo-se de dor. O suor escorria por sua testa, os lábios tremiam e os olhos lutavam para permanecerem abertos. "Otávio!" gritou ela, ajoelhando-se ao seu lado, com as mãos trêmulas segurando seu rosto quente. "Meu filho, o que está acontecendo? Fale comigo!" Otávio tentava respirar, mas sua voz vinha em sussurros quebrados. "Meu coração, mãe, está doendo muito." Hansi se ajoelhou ao lado deles e, com mãos firmes, desabotoou a camisa do sobrinho. Ambos se espantaram com o que viram. No centro do peito, uma cicatriz começava a se formar, surgindo do nada, como se estivesse sendo esculpida de dentro para fora. A pele se retorcia como moldada por forças invisíveis. A marca crescia longa e irregular, e os gemidos de Otávio ficavam cada vez mais altos, mais carregados de dor. Hansi o virou com cuidado, puxando a camisa até revelar as costas. Lá havia outra cicatriz, simétrica à primeira, como um reflexo sombrio de um espelho maldito. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Apenas a respiração pesada de Otávio e o estalado piso de madeira sob os joelhos de Hansi e Jo preenchiam o quarto. Hansi engoliu em seco, a voz rouca e assustada quando disse: "Se lembra do que a avó Eloá dizia? Que sua cria herdaria as marcas do nosso pai, a força dele e a ferocidade? Que a vingança viria através da geração seguinte?" Olhou para a irmã, os olhos arregalados de espanto. "Acho que está acontecendo agora." Jo virou o filho de volta com delicadeza. O peito dele subia e descia num ritmo lento, mas calmo. As cicatrizes estavam ali, silenciosas, gravadas em sua carne como um presságio. Ao notar os 3 riscos no rosto do filho, semelhante aos que ele próprio vira no espelho, ela não conseguiu conter as lágrimas. Eram garras, as marcas de batalha de seu pai. Ela apertou Otávio nos braços com desespero e dor no coração, enquanto soluços escapavam entre palavras trêmulas. "Eu não queria isso para você, meu filho. Eu não queria. Você não merecia esse fardo." Na estrada, sob um céu escuro, sem lua, a caminhonete cortava o asfalto com velocidade constante. O motor roncava firme, acompanhando o compasso acelerado do coração de Otto. O ar estava denso,
carregado com o cheiro de chuva distante e a antecipação do que os esperava. Ao redor, as árvores passavam como sombras apressadas, borrões verdes e marrons testemunhando a urgência daquela viagem. Otto mantinha as mãos firmes no volante, os nós dos dedos embranquiçados pela força com que apertava. Seus olhos estavam fixos na estrada, mas sua mente oscilava entre o presente e as lembranças. O sorriso do filho, os momentos em família, a promessa silenciosa de proteção que fizera no dia em que ele nasceu. Um aperto se instalou em seu peito, uma angústia que não vinha só da pressa, mas da impotência frente a um inimigo antigo, persistente e cruel. Sem desviar o olhar do caminho, sua voz cortou o silêncio pesado da cabine. Depois de tanto tempo, com a evolução do mundo, por que essa organização insiste em continuar existindo? E por que o interesse em meu filho? Marcos, sentado no banco do passageiro, suspirou fundo. Seus olhos estavam cansados, marcados por noites de insônia e batalhas silenciosas. Havia peso em suas palavras, como se cada sílaba carregasse o fardo de velhos segredos. Lord Lazar quer vingança pela morte do irmão pelas mãos do general Mihai. Ele quer substituir o irmão perdido por uma cria ainda mais poderosa, forjada a partir do sangue dos filhos do general. Se você não fosse quem é, Lord Gautier, ele não estaria tão interessado em seu filho. Mas o garoto carrega 2 linhagens de poder e é uma arma perfeita para os planos dele. Com a magia certa, seu filho esqueceria até mesmo quem é você. Um silêncio tenso preencheu o veículo. Otto apertou os dentes, a mandíbula tensa quase trincando. Os tempos são outros, rosnou entre dor e raiva. Será que esse maldito vampiro ainda não percebeu que uma organização como a dele não tem mais espaço no mundo moderno? Do banco de trás, a voz serena e amarga de Sebastian cortou o ar. Para Lord Lazar, o passar dos séculos não muda nada. Segundo nossas investigações, ele firmou acordos com empresas que conduzem testes com metamorfos, buscando desenvolver soldados mais resistentes e mais letais. Ele não quer apenas vingança, quer controle, um novo exército. Mas para isso precisa de um alfa, um líder, e seu filho é o candidato perfeito. Otto encarou o espelho retrovisor por um instante, os olhos vermelhos faiscando em resposta ao olhar firme de Sebastian. Depois voltou a olhar para a estrada à frente, a tensão reverberando em cada músculo de seu corpo. Antes de tocar em meu filho, murmurou, a voz baixa e carregada de uma fúria contida. Terão que passar por mim. Em um recanto oculto da mata, onde a escuridão era espessa e o silêncio se estendia como um manto protetor, Radu mantinha-se imóvel, empoleirado em um dos galhos altos de uma figueira retorcida. A brisa noturna carregava o aroma úmido da floresta, misturado ao sutil perfume de musgo e folhas antigas. O luar mal conseguia penetrar a densidade das copas, mas os olhos treinados de Radu enxergavam além das sombras. Focados na silhueta distante da fazenda de Otto, que respirava tranquilidade, uma calma que ele sabia que não duraria. O celular vibrou no bolso interno de seu sobretudo negro, mas ele não se assustou, já esperava a ligação. Levou o aparelho ao ouvido, ainda sem desviar o olhar. E então, Radu, já encontrou o neto daquele maldito? A voz do irmão soou fria, com aquele tom impaciente e autoritário que sempre o acompanhava. Um sorriso cortante surgiu nos lábios de Radu, revelando presas discretas. Com calma, ele se ajeitou no galho, sentando-se como um predador em repouso. Encontrei, meu lorde. Ele tem o porte e os olhos do general. Houve uma breve pausa, como se do outro lado da linha, Lazar saboreasse a notícia. Depois, a pergunta veio carregada de desejo. Quando vai trazê-lo para mim? O sorriso sumiu. Radu franziu o senho e sua voz assumiu um tom mais grave e mais denso. Quanto a isso, temos um problema. Ele deslizou do galho com uma leveza sobrenatural, caindo em pé sobre a terra coberta de folhas mortas.
A umidade subiu no ar quando seus passos começaram a se afastar rumo ao coração da floresta, onde até os animais silenciavam diante de sua presença. O pai do garoto é um lupino, disse ele com cuidado, mas sua origem é desconhecida. Tentei rastrear a linhagem dele, mas tudo o que encontrei foram sombras. Não estamos lidando apenas com um imortal comum. Do outro lado da ligação, Lazar respirou fundo, tentando conter a frustração que agora roçava sua voz. O que ele é, então? Radu parou e observou os céus através dos galhos como se buscasse palavras entre as estrelas. Quando falou, sua voz veio mais baixa, quase reverente. Ele é algo mais, meu lorde. Eu estive perto o suficiente para sentir um caninho infernal pulsando dentro dele. Mas ele também é um lupino. Só que não é um qualquer. A essência dele é antiga, tão antiga quanto o tempo nos esquece, talvez até mais antiga que o próprio clã Sanguerus. O silêncio do outro lado se estendeu, pesado e inquietante. Radu então concluiu. Eu arriscaria dizer, meu lorde, que ele é um dos filhos de Fenrir. Do outro lado da linha o silêncio se prolongou, denso como uma neblina que se recusa a se dissipar. Por um momento, nem a respiração de Lazar pôde ser ouvida. Quando ele finalmente falou, sua voz soou mais baixa, carregada de um receio antigo, quase supersticioso. Um filho de Fenrir, murmurou como se o próprio nome queimasse em sua língua. Mas esse clã não passava de uma lenda nórdica, um culto pagão antigo. Radu continuava a caminhar, seus passos felinos rompendo a quietude da floresta. Os galhos se afastavam ao seu toque como se a própria mata o reconhecesse ou o temesse. Na verdade, meu lorde, se dizia que os cultistas se transformavam em lobos, pois eram tocados pelo próprio Fenrir. Lazar suspirou longamente, o som reverberando como um eco de eras passadas. Então precisamos de outro plano, algo mais sutil. A linhagem do general ainda é o nosso objetivo, mas não podemos subestimar esse lupino. Dobre a vigilância. Não ouse enfrentá-lo agora, Radu. Observe e espere. E quando o momento certo chegar, faremos isso do jeito da ordem. Radu sorriu de novo, dessa vez com um brilho cruel nos olhos. Como desejar, meu lorde. A caça apenas começou. Ele desligou o aparelho e o guardou sob o sobretudo. A floresta pareceu sussurrar em sua volta. Acima, o céu se fechando sob nuvens escuras, enquanto o cheiro de chuva misturava-se ao da terra úmida. E ali, entre as sombras, o predador ancestral voltou a se esconder, paciente, silencioso, à espera da próxima batida do tambor do destino. Hans ajudou o sobrinho a se deitar com cuidado. O quarto era espaçoso, com móveis antigos que rangiam discretamente sob o peso dos anos, iluminado apenas pela luz amarelada de um abajur sobre o criado mudo. O silêncio ali dentro era espesso, quebrado apenas pelo som ritmado da respiração de Otávio, que adormecia encolhido sob os lençóis. Enquanto Jo verificava a temperatura do filho com o toque delicado de uma mãe aflita, Hans se aproximou e com a voz baixa falou. O coronel precisa saber da história toda, e se bem lhe conheço, não contou tudo a ele. Jo suspirou, desviando o olhar para o chão, como se as tábuas vermelhas pudessem aliviar o peso em seu peito. Não achei que a ordem viria até aqui, que nos acharia. Fomos tão cuidadosos em esconder nosso rastro, que, por um tempo, acreditei que poderia viver uma vida normal. Hansi pousou as mãos sobre os ombros dela com firmeza e ternura. Não pode se esconder ou fugir do passado, Jo. Deveria ter contado tudo a ele quando soube que ele era seu companheiro. Com os olhos marejados e a expressão marcada por um arrependimento silencioso, Jo fitou o filho já adormecido e murmurou. Eu tive medo, Hansi. Medo de perder a felicidade que estava experimentando. Por um instante, eu só queria fingir que o mundo lá fora não existia. Hansi se afastou em silêncio e caminhou até a janela. A floresta se erguia do lado de fora como uma muralha viva, escura e sussurrante.
O vento noturno fazia os galhos se agitarem, lançando sombras móveis sobre o chão do quarto. Sabe, disse ele com os olhos fixos na escuridão. Eu acho que a ordem nem estava nos procurando. Não sei explicar, mas sentia isso. Ela nos achou quando você e o coronel se encontraram. Eu imagino que ela já estava de olho nele. Uma criatura como ele não passa despercebida. Nem como homem, muito menos como fera. Jo se aproximou devagar, como se temesse ouvir a resposta que já intuía. Sua voz veio baixa. Por que acha isso? Que a ordem não estava atrás de nós? Ele se virou e seus olhos estavam escurecidos pela lembrança. Foi uma coisa que Mihai disse dias antes de morrer naquela emboscada. Quem matou Mihai foram os farejadores da ordem. Ele disse que os viu rondando a fazenda do coronel. Disse que o cheiro deles estava por toda parte. Hansi ia continuar, mas o rugido de um motor vindo da estrada de terra os interrompeu. O som da caminhonete rasgando o silêncio da noite trouxe um arrepio instintivo aos dois. Pneus cantaram e a poeira subiu quando Otto freou bruscamente perto da varanda. O farol apagou-se em seguida, lançando a casa de volta às sombras. Jo trocou um olhar com Hansi e saiu do quarto às pressas, os pés descalços fazendo pouco ruído sobre as tábuas. Quando chegaram ao térreo, Otto já empurrava a porta com força, ofegante e tenso. Ela avançou na direção dele, alívio e estranheza misturados no olhar, mas parou subitamente ao ver duas figuras entrarem logo atrás. Marco e Sebastian, os fantasmas de um passado que ela havia enterrado sob camadas de silêncio e medo. Ela congelou, os olhos arregalados, o corpo tomado por uma rigidez quase defensiva. Voltou-se para Otto com a voz entrecortada, com incredulidade e raiva contida. O que eles fazem aqui? Por que os trouxe até aqui, Otto? Otto se aproximou e a envolveu num abraço forte, mas Jo permaneceu imóvel, sem desviar os olhos dos visitantes. Eles não eram apenas rostos familiares, eram feridas abertas, fragmentos de uma vida que ela tentou esquecer, e agora estavam ali, de carne e osso, atravessando a porta de sua casa, trazendo de volta tudo aquilo que ela queria manter enterrado. Radu caminhava pela mata como uma sombra entre as árvores. Seus passos eram leves, quase imperceptíveis sob a vegetação úmida. A escuridão era densa, cortada apenas por filetes esparsos do luar que mal tocava o chão coberto de folhas e raízes. O ar estava pesado com o cheiro de terra molhada, musgo e uma fragrância metálica sutil que apenas predadores como ele conseguiam detectar. De repente ele parou. Ouviu passos. Dois homens avançavam com cuidado, seus corpos rígidos e atentos. Num movimento rápido e silencioso, Radu subiu no tronco grosso de uma árvore, onde se encolheu entre os galhos como uma fera à espreita. Seus olhos agudos, como os de uma coruja, observavam enquanto os dois caçadores atravessavam a trilha e adentravam a uma clareira próxima a um rio de águas escuras e preguiçosas. Os homens estavam armados com espingardas e carregavam mochilas de acampamento. Seus rostos estavam marcados pela fadiga e preocupação. Na clareira, montaram com praticidade duas barracas simples, acenderam a fogueira com gravetos secos e colocaram sobre o fogo uma panela longa de alumínio. Da mochila tiraram carne seca, defumada e dividiram entre si, comendo acompanhados de farinha e goles de café quente. Radu os observava com olhos semicerrados. Conhecia aqueles rostos. Eram velhos conhecidos. Roberto, Feliciano e Pedro. Mas Pedro não estava mais entre eles. Radu lembrava bem do gosto de sangue daquele terceiro caçador. Os dois sobreviventes pareciam desconfiar da ausência do companheiro. Seus olhos varriam o entorno com frequência. Eles estavam em alerta. E isso tornava a caçada ainda mais interessante. Feliciano foi o primeiro a romper o silêncio. Vamos continuar de onde paramos? Roberto, depois de um gole de café, respondeu. Não, vamos seguir pela outra trilha, a que fica ao norte daqui.
Se ele estivesse naquela parte da mata, já teríamos encontrado alguma pista. Feliciano caminhou até a margem do rio, ajoelhou-se para lavar a caneca e o prato de alumínio. Enquanto a água corrente levava os restos da refeição, ele murmurou: "Então vamos sair cedo. Aproveitamos a luz do dia para cobrir mais área." Roberto assentiu em silêncio, e foi nesse instante que Radu agiu. Com a agilidade de um felino e o silêncio de uma sombra, desceu da árvore sem quebrar um único galho. Seus pés tocaram o solo macio como se não tivesse peso. Avançou pela mata como um borrão escuro, os olhos fixos na figura de Roberto, que ainda estava sentado perto da fogueira, distraído com os pensamentos. Em segundos, estava atrás dele. O ataque foi rápido e preciso. Radu envolveu o caçador com os braços fortes como cipó e cravou as presas na jugular de Roberto. O sangue jorrou quente e o corpo estremeceu com os espasmos da morte. Roberto tentou gritar, mas o som se perdeu num gorgolejo sufocado. Radu o sugava com firmeza, escondido na sombra, longe da vista do companheiro. Feliciano, ainda ajoelhado na beira do rio, continuava a falar. "O que acha que aconteceu, Beto? Eu não acho que ele se perdeu. Deve estar ferido em algum lugar, sem conseguir se comunicar. É a única explicação. O Pedro é experiente e conhece essa mata como a palma da mão." O silêncio de Roberto começou a incomodá-lo. Feliciano se levantou e se virou para a fogueira, mas o amigo não estava mais lá. O prato ainda continha um pedaço de carne seca e farinha, e o copo de café havia tombado, derramando um líquido escuro sobre a terra. O ambiente que antes parecia apenas quieto, agora parecia opressor. Ele chamou pelo amigo 1, 2 vezes, mas não houve resposta. Um arrepio subiu por sua espinha. O som da floresta parecia ter desaparecido. Tudo estava silencioso demais. A sensação de estar sendo observado crescia em ondas, como se olhos invisíveis o seguissem entre as árvores. Apenas a 10 metros dali, entre galhos retorcidos e sombras densas, o corpo de Roberto tremia em seus últimos espasmos. Radu segurava firme, ainda alimentando-se de sua essência quente e pulsante, enquanto o eco da voz de Feliciano diminuía gradativamente. A noite se calava ao redor, cúmplice do predador imortal que caçava sob as copas da floresta esquecida.